Oi pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Na aula de hoje, nós iremos fazer o cálculo da vazão de uma bacia pelo método racional, tudo bem? Mas antes da gente falar do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal. Se vocês não forem inscrever, pelo menos deixe algum comentário ou deixe um curtir, porque tudo isso ajuda a aumentar o engajamento do canal, tudo bem? Então vamos lá. Aqui nós vamos ter o seguinte, nós temos uma bacia hidrográfica, que ela possui uma área de 4 km², e ela recebeu uma precipitação de 20 milímetros. E foi registrado uma vazão na exutória. O que é a exutória de uma bacia, Launelli? Aqui você tem uma bacia, a exutória da bacia é esse ponto aqui de saída da bacia, de 30 metros cúbicos por segundo. Qual seria a vazão na exutória da mesma bacia hidrográfica se ocorresse uma precipitação de 10 milímetros, tudo bem? Então, basicamente, o que nós temos aqui? Ele nos deu qual que está sendo a precipitação, considerando uma chuva de 20, e ele quer saber qual seria essa precipitação se a gente tivesse uma precipitação de 10 milímetros. Tudo bem? Então tá. Assim, esse exercício é um exercício muito interessante, porque tem duas formas de resolvê-lo. Tem uma forma extremamente rápida e uma forma que é a forma que eu acho que eles pensaram que o candidato iria resolver na prova. Então vamos primeiro resolver da forma muito simples, porque aí talvez já seja suficiente para você, tá bom? É o seguinte, qual que é a pegadinha desse exercício? Ele nos dá a vazão, deixa eu voltar aqui, ele nos dá a vazão de saída, a intensidade da chuva e a área. Olha a fórmula aqui do método racional. Ele nos deu a vazão, a intensidade da chuva e nos deu a área da bacia. Olha o que ele queria que a gente encontrasse. Ele queria que a gente encontrasse o coeficiente de deflúvio. Encontrando o coeficiente de deflúvio para uma precipitação de 20 ml, você iria depois substituir, usando esse coeficiente de deflúvio que você calculou aqui, ia substituir a precipitação por 10 para encontrar a nova vazão dessa bacia, tudo bem? Já que a área é constante, a única coisa que muda de uma precipitação para outra é a intensidade. Mas olha, minha gente, apesar de eu saber que ele queria que a gente fizesse isso, vamos pensar. De uma situação para outra, o coeficiente de deflúvio da bacia muda? Aí, Launelli, eu nem sei o que é coeficiente de deflúvio. Coeficiente de deflúvio é uma porcentagem, um valor adimensional, que mostra a porcentagem da água que chega nessa bacia, da precipitação, que se converte em deflúvio. O que é deflúvio? Que se converte em correnteza, que se converte em aquela água que vai ficar escorrendo pela rua. Tudo bem? Ok. De uma chuva para outra, o C não muda, o coeficiente de deflúvio não muda. Por quê? Porque esse coeficiente de deflúvio depende da impermeabilização da bacia. Como nas duas situações a impermeabilização da bacia é a mesma, o coeficiente de deflúvio será o mesmo. Então, aqui nós vamos ter o mesmo C. A área muda? Não, a área da bacia é a mesma. E aqui nós tínhamos uma intensidade I, e aqui nós vamos ter uma intensidade I dividido por 2. Se a única coisa que mudou de uma situação para outra foi a intensidade, que reduziu de 20 para 10 milímetros, antes a vazão era de 30, antes a vazão era de 30, agora obviamente vai ser de quanto? De 15. Então, basicamente, vocês percebem que a gente não precisaria fazer contas para chegar na resposta. Você só iria perceber que a precipitação ele reduziu pela metade
metade. Se a precipitação reduziu pela metade, a vazão vai reduzir pela metade. Mas, para provar isso numericamente, então, né, eu preciso? Não, não preciso. Mas assiste aí comigo, porque aí você vai entender, a gente vai achar o C e vai substituir. Esse exercício você não precisaria fazer isso, mas esse é interessante que você talvez consiga aprender algo com exercício, tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos aqui, gente, a nossa fórmula. A vazão que vai sair dessa bacia é igual ao coeficiente de deflúvio, multiplicado pela intensidade da chuva, que multiplicado pela área da bacia. Perfeito. Nós temos a área da bacia, 4 km², a intensidade da chuva, 20 milímetros, e a vazão, 30 metros cúbicos por segundo. Qual que é a primeira coisa que vocês vão fazer em um exercício desse? Muito simples. Colocar tudo na mesma unidade. Olha, aqui nós vamos poder converter tudo, a gente tem 3 unidades diferentes, quilômetro, milímetro e metro. Vamos converter tudo para milímetro. Por quê? Porque eu quero. Nós vamos converter tudo para milímetro. E como é que a gente faz essa conversão, Auneli? Muito simples. Você sempre tem que pensar em equivalências, em coisas que são equivalentes àquilo que você está querendo converter. Tudo bem? Aqui eu já estou com o exercício resolvido, mas só para vocês conseguirem entender direitinho, bora fazer aqui no cantinho, tá bom? Depois eu mostro minha resolução ali. Eu quero converter 4 km². Tudo bem? E o que eu sei? Eu sei que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Concorda? Concordo. Um é igual ao outro. Então, se eu divido 1 quilômetro por 1000, ou 1000 metros por 1 quilômetro, vai dar 1. Então, vamos multiplicar. Então, multiplicando isso aqui por 1 dividido por outro, estou multiplicando por 1. Mas o que acontece? Nós temos quilômetro aqui em cima e eu quero cortar ao final o quilômetro. Então, vou ter que escrever quilômetro aqui embaixo. Isso aqui, 1000 metros, é a mesma coisa que 10 ao cubo. Tá, mas aqui nós temos isso aqui tá ao quadrado. Então, vai ser 1 km², que é igual a isso aqui ao quadrado. Tudo bem? Ótimo. Então, agora nós vamos cortar quilômetro² com quilômetro² vai sobrar o quê? 1 metro². Tá. Agora, nós queremos cortar 1 metro², transformar 1 metro em milímetro. Como é que nós vamos fazer isso? Nós sabemos que 1 metro... por que eu escrevi 1 metro aqui na parte de baixo da nossa divisão? Porque eu quero cortar com o metro de cima. É igual a 1000 milímetros, ou seja, igual a 10 ao cubo milímetro. Tudo bem? Tudo bem. Só que aqui tá o quadrado, então vamos colocar tudo isso aqui ao quadrado. Perfeito. Então, vamos lá. Fazendo isso, a gente pode cortar metro² com metro². Vamos ver quanto sobra? Vamos lá. Vai ser 4 vezes 10 ao cubo elevado ao quadrado. É 10 à sexta. Vezes 10 ao cubo elevado ao quadrado. 10 à sexta milímetros. Ou seja, 4 km² é a mesma coisa que 4 vezes 10 a 12 milímetros². Bora ver se eu acertei aqui em cima? Acertei. Tá, então eu já mostrei pra vocês como é que eu vou transformar o quilômetro² em milímetro², que tá aqui. Vamos só circular aqui, que tá aqui. Vamos agora transformar a vazão, que tá em metros cúbicos por segundo, nós vamos transformar em milímetros cúbicos por segundo. Bora fazer isso? Bora lá. Como é que a gente vai fazer para transformar uma na outra? O processo é o mesmo. Vamos fazer aqui no cantinho. Q
igual a 30 metros cúbicos por segundo. Para eu conseguir converter tudo no final, cortar tudo no final, eu vou transformar metro em milímetro. Eu sei que 1 metro é igual a 1000 milímetros. 10 ao cubo milímetro. Mas aqui, gente, nós estamos falando de metro cúbico. E aqui eu coloquei 1 metro. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 3, levar isso aqui a 3 e levar isso aqui a 3. Tudo bem? Ótimo. Então, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos poder cortar metro cúbico com metro cúbico e vai sobrar 30. 10 ao cubo elevado ao cubo, como é que a gente faz nesses casos? Onde tem uma potência elevada a outra. A gente multiplica elas. 3 vezes 3, 9. Então, aqui vai ser 30 vezes 10 a nona milímetro cúbico por segundo. Pronto. Bora ver se a gente acertou? Acertamos aqui. É o exercício que eu já tinha feito. Que é igual a 30 vezes 10 a nona milímetros ao cubo. Então, olha, todas agora as nossas unidades já estão compatíveis, então a gente vai encontrar o C. Como é que a gente vai fazer para encontrar o C? Nós vamos fazer o seguinte, aqui nós temos a nossa vazão em milímetros cúbicos por segundo, que a gente calculou aqui. Aqui nós temos o nosso C, que a gente quer encontrar. Aqui nós temos a nossa chuva de 20 milímetros. E aqui nós temos a nossa área. Você percebe que todas estão em unidades compatíveis. Então, vai dar para a gente resolver isso aqui facilmente. Nós vamos encontrar que o nosso C vale 3 elevado a 8, 3 oitavos vezes a menos 3. Perfeito? Perfeito. Feito isso, vocês viram que a gente não precisaria ter feito nada disso, né? Dava para resolver essa questão pela lógica. Mas vamos continuar. Agora que eu encontrei o C, a intensidade a área da minha bacia não mudou. A intensidade, que era 20, agora é 10. E aqui é o C da bacia que eu acabei de calcular. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente substituir tudo isso. Eu não vou fazer essas contas aqui na mão, que vocês podem facilmente fazer na calculadora. Estava querendo só mostrar a lógica por trás da questão. Vocês vão substituir tudo isso. E vocês vão encontrar que a vazão é 15 metros cúbicos por segundo. Resumindo, pessoal, precisava ter feito isso tudo? Obviamente não. No início da questão eu já mostrei como vocês conseguiriam resolver a questão por lógica. Mas essa questão fica de exemplo para vocês perceberem que em exercícios de hidrologia, hidráulica, etc., é muito importante você fazer conversão de unidades. Então, basicamente, eu com 4 minutinhos já mostrei para vocês como resolver o exercício. E todo o tempo restante eu só mostrei como vocês poderiam fazer isso de uma forma mais difícil. Apenas para mostrar a conversão de unidades, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.